Olá meus amigos, eu sou Fernando Costa. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cordinho, cordelete, cordame, corda. A corda é considerada um equipamento extremamente versátil, né, e associada ao conhecimento de nós, ela pode aí substituir uma série de ferramentas. Eu vou mostrar algumas cordas aqui e a sua estrutura, tá? Vou começar aí da mais fininha até a corda que a gente utiliza para o rapel aí, para a parte de escalada. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira coisa que é preciso saber é que por trás de toda a corda há uma normativa. E essa normativa é encontrada no seu manual, no seu rolo ou até mesmo em sua estrutura. Um exemplo é a nossa corda de rapel. Eu trouxe um pedaço dela aqui para vocês verem, né? Logo após eu vou mostrar a composição. E enfim, ao longo de toda a corda ela tem na sua estrutura, né, a norma que regulamenta essa corda, né, o fabricante e o material do qual ela é confeccionada. Vamos lá. A gente começa falando das cordinhas que a gente utiliza aí para os pequenos trabalhos, talvez até para fazer algumas armadilhas. Esse tipo de cordinho possui uma resistência, mas não é algo no qual podemos confiar aí a nossa vida, né? Enfim, não é feito nenhum tipo de teste para saber aí realmente qual é a sua carga de ruptura. Quando a gente fala em cordas, né, eu vou generalizar aqui para ficar mais fácil, não ficar repetindo corda, cordinho, cordame. A gente fala de equipamentos como cordas, a gente mede a capacidade, né, o quanto esse equipamento suporta através de quilonewtons, né? Então a gente coloca aí cada quilonewton em torno de 100 kg. E esse tipo de equipamento é um pouco menos resistente, você pode estar utilizando aí para realizar armadilhas, enfim, para fazer amarras no seu acampamento, mas para o trabalho em altura ele não é indicado, até porque não há nenhuma norma regulamentadora e nenhum órgão que ateste a eficiência e a carga desse equipamento. Passamos com cordas com um diâmetro um pouco maior, ou bitola, né? Também são cordas com uma resistência maior, porém, ainda assim, mesmo sendo um pouco mais grossas, elas não são feitas, elas não têm atestada a carga que elas suportam. Então, se ela não tem nenhuma empresa, se ela não tem nenhuma instituição por trás que faça esse tipo de medição, que faça esse tipo de comprovação da carga dela e para que ela vai ser utilizada, então ela não é segura para realizar um trabalho, digamos, um trabalho em altura, um trabalho de resgate. Então essa corda é uma corda mais para camping, mais para a gente utilizar aí, como eu disse, nos meios no bushcraft, mais para usar para montar uma tenda, né, para fazer aí um tracionamento pequeno, né, amarrar algum equipamento, esse tipo de coisa. Mais à frente nós encontramos os cordeletes. Esses equipamentos, sim, na parte interna ela possui o que a gente chama de alma, né, que é a estrutura que realmente suporta aí a carga. Tá? Esse tipo de cordelete a gente utiliza muito na confecção do prusic, onde a gente realiza aí um nó de pescador, um nó de cirurgião para uni-los, criar um método semelhante a um equipamento de ascensão. E isso aí é papo para outro vídeo. Mais à frente nós encontramos aí o paracorde, né? O paracorde, ele possui uma resistência realmente muito grande e esse já começa a ter por trás dele algumas instituições que fazem essa certificação, né, te dão aí uma segurança maior na utilização desses equipamentos. Vocês podem ver em alguns vídeos onde eu monto minha rede, monto alguma estrutura onde eu vou realmente me posicionar e eu utilizo esse tipo de paracorde porque eles são leves e são muito resistentes, tá? Mas não são recomendados para o trabalho de resgate, para o trabalho em altura, você não vai se pendurar nisso aqui. O paracorde possui uma capa externa de proteção, tá? E o que realmente resguarda essa carga que ele suporta são os filamentos internos, tá? Em sua grande maioria, as cordas são confeccionadas de poliamida, ou nylon. Então, nesse paracorde, a gente possui aí 7 filamentos na parte interna. Vocês podem observar aqui, ó, são 7 filamentos. E por que o paracorde é tão utilizado pelo pessoal do sobrevivencialismo e do bushcraft? Porque além de ter essa carga tremenda que ele suporta, esses filamentos que eu posso utilizar em outros tipos de atividades. Por exemplo, eu posso pegar um filamento desse aqui e utilizar para pesca. Eu posso pegar um filamento como esse e utilizar para fazer uma armadilha. Então são diversas as aplicabilidades aí, né, do paracorde. Vamos passar agora para um item que é muito mais complexo, né, e que esse sim possui aí por trás dele algumas instituições bem grandes, inclusive internacionais, como a UIAA, né, o IAA, que é uma das principais, né, que trata aí dos testes e certificações, né, como se fosse a nossa ABNT. E através dessa certificação a gente consegue realmente confiar. Essa aqui é uma corda semi-estática, ou seja, ela não é estática, que é totalmente firme, nem é uma corda maleável, que a gente chama de dinâmica,
Tá? Essa corda a gente usa para o rapel de resgate porque ela possui um coeficiente de elasticidade, ou seja, ela quando você tem que a gente chama de vaca, né, ou leve, ela não dá um impacto seco, né? Ela tem uma certa elasticidade que é para evitar aí lesões, né, no caso do impacto, que a gente chama de efeito chicote, ou lesões na lombar e cervical. Elas possuem uma capa externa de revestimento, uma capa protetora interna, né, que já é uma malha mais fina, e possui dentro dela as fibras, né, ou a alma da corda, que é o que sustenta realmente a carga. Como eu havia dito anteriormente, ao longo de toda a corda eu tenho esse fitilho. Neste fitilho estão as informações do fabricante, a norma regulamentadora. Você tem como saber se essa corda realmente é segura. Então, para você que pensava que trabalhar com cordas era simplesmente você pegar, fazer um pequeno teste, é importante saber que por trás de todo equipamento há um manual, há uma norma, né, e há recomendações de segurança para que sejam utilizados. Eu trabalhei muitos anos com resgate e a gente por vezes via pessoal que comprava cordas em casos de material de construção, iam para pontos turísticos fazer rapel e levavam até grupos. Na altura a queda é uma só. Caiu, não tem mais volta. Né? Então a gente tem que prezar muito por isso, pela nossa segurança. E você que quer praticar esporte de aventura, procure saber quem é o guia, procure saber quem é o responsável que vai estar levando essa equipe, né, para evitar aí acidentes. Infelizmente trabalho já com isso há mais de 20 anos e não tive um acidente ainda, não porque eu seja o cara, mas porque a gente segue todos os padrões de segurança e as normas, né? Então o importante é a gente estar sempre verificando o equipamento, tá? Os equipamentos, embora sejam feitos testes exaustivos quanto à sua capacidade de carga e carga de ruptura, eles possuem também uma forma de armazenamento, uma forma de limpeza. Um equipamento que não é armazenado corretamente, ele se deteriora mais rapidamente e pode levar a um acidente. Então é imprescindível o profissional que trabalhe com esse tipo de material, esse tipo de equipamento, conheça o equipamento e conheça as formas reais de trabalho com esse equipamento. Falou? Espero poder ter ajudado. Um forte abraço. Tamo junto. Hoje vamos falar de cordames, cordinhos, cordeletes, cordéis, avião. São cordas, cordinhos, cordeletes, cordelários, candelabros, candelabros. Every day.